Glória a Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Aproveitando que a igreja se encontra de pé, abre as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 17, do versículo 11 a seguir, onde será para o meu e ao teu coração. Louvado seja Deus. Na sexta-feira passada, quem esteve aqui viu que o pregador que pregou, ele pregou sobre a lepra de Naamã. E o pastor ele tinha me chamado para pregar na sexta-feira passada. Ele tinha esquecido que eu havia convidado o pregador, e ele falou comigo para mim estar pregando. Aí depois eu falei com ele, eu falei, pastor, mas eu já convidei o pastor que vai me pregar, o pastor Carlos vai pregar sexta-feira. Aí ele é mesmo, eu tinha esquecido, mas tu fica preparado, que se caso o pregador não vier, tu prega. Eu falei, tá certo, eu vou preparada, mas com certeza ele vai. E Deus já tinha me dado essa palavra, irmãos. No livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11, que também fala sobre lepra. Aqui diz que Jesus curou 10 homens leprosos. E o pregador, ele pregou na sexta-feira sobre a lepra de Naamã. Louvado seja Deus. Segundo as Reis, capítulo 5. Ou seja, realmente o que Deus queria e quer falar aos nossos corações. Eu não sabia que o pregador traria na sexta-feira, mas eu sabia, e foi exatamente a palavra que Deus me deu. Louvado seja Deus, em cima daquilo que Deus colocou no coração do pastor que pregou na sexta-feira. Amém, igreja? Lucas capítulo 17, do versículo 11 a seguir. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 17, versículo 11. Como ele é bem pequenininho, até o versículo 19, não está lendo ele todo. Tem por título: Jesus cura 10 leprosos. Versículo 11 a seguir diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estavam são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse-lhe: Não fora 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Sente glorificando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Estou com a tosse alérgica aí, igreja. Pelo amor de Deus. Começar a tossir, dá glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, o tema que Deus me deu para essa palavra é fé e gratidão. E a igreja vai entender um pouquinho. A Bíblia nos diz, louvado seja Deus, que a lepra era como a AIDS hoje em dia, uma doença extremamente, aleluia, temida e também contagiosa. Então, por isso, as pessoas eram obrigadas a sair da cidade e viver em acampamentos de quarentena. Ou seja, como se não bastasse aquele povo, o povo que era cometido por essa enfermidade, está ali correndo risco de vida, porque em muitos casos aquela doença levava à morte, porque a AIDS hoje em dia não tem cura, mas ainda temos tratamento. Naquela época, aquela doença não tinha cura e nem mesmo tratamento. Em pouquíssimos casos a doença regredia, mas era muito raro isso acontecer, a não ser se fosse por meio de milagre, como, aleluia, o que Jesus fez na vida desses 10 leprosos. Louvado seja Deus. Então, como se não bastasse
seja Deus. Aleluia! Não basta apenas abrir a boca e dizer que crê. Não basta ter uma fé momentânea ou passageira ou da boca para fora. É preciso que nós devemos ter uma fé crescente, uma fé que nós devemos demonstrar, porque muitas das vezes a gente até crê de verdade, mas é uma fé momentânea, é a fé de momento. Naquele momento que Deus fala, eu vou fazer, eu creio, mas quando sai da porta da rua para lá, já esqueceu da promessa que Deus fez, a fé já foi abalada. Aleluia, louvado seja Deus. Aí muitas das vezes no primeiro vento, na primeira tempestade, já Deus falou que ia fazer, e eu só estou vendo o vento, eu só estou vendo tempestade, eu não estou vendo Deus
sacerdote, mostrar que eles estão limpos. Porém, Jesus não operou um milagre de imediato. Jesus operou o milagre enquanto eles estavam indo, enquanto eles estavam a caminho. Se eles não tivessem fé, ou se a fé deles fosse momentânea, louvado seja Deus, porque nós vimos que eles tiveram fé só pelo fato de eles terem pedido misericórdia a Jesus. Mas nós vemos que a fé
seja o nome do Senhor. Mas nós vemos aí quantas e quantas igrejas que teve crentes que se afastou para ir curtir o São João. Louvado seja Deus. Inclusive na minha família tem duas que dizem ser cristão. Louvado seja Deus, que estava lá, fez questão de postar nas redes sociais. Louvado seja Deus para todo mundo ver. Foi ver por isso. Muitos que passam metade do ano, eu sou crente, eu sou homem, eu sou mulher de Deus, bota saião, vestidão e tudo mais, mas é só chegar nas festas pagãs, aí bota logo um toquinho de saia, louvado seja Deus, toquinho de vestido, se veste como a Jezabel e vai lá curtir as festas pagãs, vai lá curtir as festas mudanhas, louvado seja Deus, achando que depois pode retornar com a cara mais limpa e enganar a Deus. Mas entenda, igreja, pode até enganar os líderes, aleluia, que não tem visão espiritual, mas a Deus ninguém engana. Louvado seja Deus. É por isso que muitas das vezes aí você vê crente passando uma prova atrás da outra. Por quê? Porque não está sendo grato. Tá Porque comendo não está sendo fiel ao Senhor. Porque é fácil, igreja. Aleluia, mas aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É muito fácil aí você alcançar um milagre e ter um coração ingrato. O fato da gente ser um cristão, o fato da gente ter fé em Jesus Cristo, não significa que todos tenham um coração grato. Não significa que todos tenham um coração agradecido. Tem muita gente ingrata. Tem gente que sobe monte, desce monte atrás de um milagre, faz uma campanha atrás da outra, não falta um culto, tá todo dia ali, tá orando dia e noite e busca de um milagre, aí busca tanto, insiste tanto, que Deus vai lá e dá vitória, mas depois que alcança o milagre, nem na igreja aparece mais, não sabe mais nem o que é monte, não sabe mais nem o que é joelho no chão, não sabe mais nem o que é intimidade com Deus. Mas eu quero meu carro, Jess, eu tô andando de pé. O Oxe, que está tendo de crentes ingratos, igreja? meu pai. Não são poucos.
Você sabia que até mesmo quando a gente planeja algo e não dá certo, nós temos que agradecer? Aleluia. Missionário, como é que eu vou agradecer a Deus por uma coisa que não deu certo? Porque talvez Deus viu algo que você não viu. Talvez aquilo que você estava planejando iria nos tirar da fiação. Aleluia. Iria, quem sabe, até mesmo colocar a nossa vida em risco. Aleluia. Aquilo que a gente estava planejando, quem sabe, iria trazer uma doença. Quem sabe a gente ia ter contato com alguém com uma enfermidade contagiosa. Louvado seja Deus. Quem sabe a gente ia cair no buraco. Quem sabe eu até, aleluia, louvado seja Deus, bater em algum lugar, cair, se machucar. E Deus não permitiu aquele plano dar certo para nos dar livramento. É forte. Nem tudo que dá errado na vida da gente é pro nosso mal. Tem coisas que dá errado é pro bem. É porque Deus está fechando o cova através deste erro, através daquilo que Ele não permite dar certo. Deus está dando livramento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes, igreja, de eu planejo ir na rua, eu fico no aleluia, no dia anterior, vou na rua amanhã fazer isso, fazer aquilo. Chegando no dia, não dá certo de eu sair. Mas eu já entendi uma coisa. Eu falo, Senhor, se não dá certo, é porque não era da tua vontade. O Senhor deu algum livramento. Eu agradeço, igreja,
costas para o Senhor. Ah, não vou mais dar não, minha vida está tudo certo, está tudo bem, está mil maravilha, eu não preciso de Deus agora. Mas é só as coisas apertar um pouquinho que corre depressa para a casa do Senhor. Aí chora, aí pega a oração a um, oração a outro, aí sobe monte, desce monte, aí faz jejum, faz campanha, mas depois do milagre, vira as costas e começa a mostrar o coração ingrato. Mas o Senhor não se agrada de um coração ingrato. Olha só o que diz no versículo 17: e respondendo Jesus disse: não fora, aleluia, 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Aleluia, louvado seja Deus. Jesus, ele não se agrada de um coração ingrato. Mas quando é você crer no milagre e ainda tem um coração de gratidão, pode ter a certeza que o milagre será multiplicado. Aquilo que Deus tem preparado, aquilo que Deus tem preparado, igreja, para mim e a tua vida, aleluia, será muito maior do que você possa imaginar. Deus ainda vai surpreender muitos crentes. Ei, Jesus está nas portas, tá? Os sinais estão se cumprindo aí para todos ver. Aleluia, não tem muito tempo na terra. Nós podemos ser até mesmo a última geração, a geração do arrebatamento. Mas entenda, até acontecer o arrebatamento, Jesus ainda vai cumprir muitas promessas na vida de crente. Jesus ainda vai operar muitos milagres na vida de crente. Jesus ainda vai fazer coisas sobrenatural que nem eu nem você imagina. Sabe por quê? Porque ele tem ainda contemplado, ainda que poucos, ele ainda tem contemplado fé e gratidão no coração dos seus. E através da fé e da gratidão que ele tem encontrado no meio do teu coração, ele vai fazer prodígios e maravilhas, e o nome dele será glorificado. Louvado seja Deus. Para encerrar, igreja, aleluia, louvado seja o livro também de aleluia, de 2 Reis, capítulo 5, nos conta também a história de Naamã, o qual, aleluia, teve a sua lepra curada. Louvado seja Deus. Quando o profeta Eliseu manda eles, aleluia, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Nós conhecemos a história, não vou entrar na história, mas apenas aqui no versículo 15 a seguir, aonde fala sobre a gratidão. Louvado seja Deus de Naamã. O versículo 15 a seguir diz assim: então voltou o homem de Deus, depois que ele foi purificado, depois que ele foi curado, então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que, aleluia, tomes uma bênção do teu servo. Mas, aleluia, Eliseu não aceitou, porque ele sabia que a glória não era dele, a glória era do Senhor. Porque quem fez o milagre não foi Eliseu, mas foi o Senhor. Eliseu foi apenas o instrumento a qual Deus usou para instruir, aleluia, Naamã a mergulhar no Rio Jordão, para através da fé, através da obediência, ele ser curado, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. Ou seja, Deus, seus pecados perdoados. Aí vai dizer, porém ele disse: vem do Senhor em cuja presença estou, que eu não tomarei, e estou com ele para que, aleluia, tomasse. Mas ele recusou. Aí olha só, e disse Naamã: seja assim contudo, dê a este teu servo uma carga de terra, de junco, de um junco de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Aqui você vê um homem que era idólatra, que adorava a deuses pagãos, reconhecendo que só havia um verdadeiro Deus.